Uma combinação explosiva. Mais de 30 mil torcedores com ingresso e portões fechados. Os conflitos estavam anunciados. 1, 2, 3 bombas, fumaça. Esse grupo acompanha um cadeirante que fica no meio da confusão. Um homem com uma das pernas amputada e de muletas é carregado. Outro desmaia e a própria torcida ajuda nos primeiros socorros. Mais uma bomba. Alguns provocam a polícia, que revida com o uso da força. Eu tô com meu filho pro Maracanã, não do filho! É covardia, porra! Spray de pimenta, bala, olha só. Despreparo total, despreparo total com o torcedor. Vai abrir, não vai abrir. São 5h03 da tarde, nesse momento, olha, policiais que estavam em outro setor do Maracanã estão chegando nesse ponto para reforçar a segurança. Torcedores passam mal, o cheiro do spray de pimenta usado pela polícia militar é muito forte e o clima ainda é de muita tensão no entorno do Maracanã. Quando esse planejamento ele é modificado sucessivas vezes, a gente passa a depender mais de sorte do que de planejamento. E um evento dessa dimensão, que poderia ter contado com 70 mil pessoas, depender de sorte é algo que pode nos levar a uma tragédia. 29 feridos receberam atendimentos em 2 postos médicos no Maracanã. 2 foram levados para o Hospital Souza Aguiar, no centro. A Polícia Militar registrou 4 ocorrências por posse de artefato explosivo e incitação à violência. Os portões foram abertos às 5h30 da tarde. Torcedores erguiam os braços em sinal de paz. Desde a última sexta-feira, Vasco e Fluminense travaram uma disputa sobre o direito de ocupar o setor sul do Maracanã. O Fluminense alegava que uma cláusula no contrato com a concessionária do estádio garantia esse direito. Mas o Vasco também entendia que poderia ocupar o setor por ser mandante do jogo e estar amparado pela Federação de Futebol do Rio e pela concessionária. O Vasco começou a vender ingressos para o setor sul na sexta-feira. No mesmo dia, o juiz Sandro Lúcio Barbosa Pitassi deu uma liminar ao Fluminense determinando que o consórcio cumprisse o contrato com o clube. No sábado, depois que uma reunião na Federação de Futebol do Rio terminou sem acordo, o presidente do Fluminense convocou uma coletiva para falar do caso. Torcedor do Vasco, não estou dizendo ao nosso torcedor para brigar com ninguém, muito pelo contrário, ambiente pacífico, foco exclusivamente dentro das 4 linhas. O Fluminense chegou a vender ingressos para o setor norte, mas depois pediu à justiça que o jogo fosse com portões fechados. Na madrugada de domingo, a desembargadora Lúcia Helena Passos determinou portões fechados pelo risco iminente de conflitos. O Vasco entrou com pedido de reconsideração, alegando a impossibilidade de segurar 30 mil pessoas ao redor do estádio e a dificuldade operacional para devolução de ingressos, o que foi negado pela Justiça. À tarde, em outra reunião na sede da federação, o Vasco assumiu os riscos processuais, inclusive o pagamento de R$500 mil pelo descumprimento da decisão liminar da Justiça. O mando de campo, por ser do Vasco, eu tinha a opção de escolher o lado que a torcida ia ficar. Então eu estou lutando por um direito que é do Vasco. E o Fluminense tem um contrato com o Maracanã. Então, se ele se sentiu lesado em algum momento, e aí é que eu acho que houve um erro por parte do Fluminense, eu acho que ele tinha só que acionar o Maracanã, porque é com o Maracanã que ele tem contrato. Existe uma liminar, já existe uma decisão que não foi respeitada, mas a gente vai continuar defendendo os direitos do Fluminense, de que nós temos direito ao lado sul, que está amparado por uma cláusula contratual. Procuramos a Polícia Militar, que informou por mensagem que os portões foram abertos atendendo a uma determinação do desembargador André Emílio Ribeiro, que estava de plantão no domingo. Tentamos falar com a Corregedoria do Tribunal de Justiça, mas não houve resposta sobre quando a decisão de abrir os portões foi tomada e por que a polícia só foi comunicada depois do início do jogo. Agora, de fora, talvez a gente possa vislumbrar outras possibilidades, mas naquele momento foi a medida mais acertada de diminuir os ânimos.
Final da vergonha. Final em que todos estavam do lado errado no Maracanã. Boa tarde, parabéns ao Vasco, campeão da Taça Guanabara. Agora vamos entender um pouco melhor essa discussão pelo lado do Maracanã. O Vasco foi o primeiro campeão carioca no estádio em 1950. Nessa época ganhou o direito histórico de escolher o lado da torcida, escolheu o lado sul. Mas os últimos 9 clássicos entre Fluminense e Vasco no Maracanã tinham sido com a torcida do Fluminense nesse lado sul. Porque em 2013 o Flu assinou um contrato com a concessionária do novo Maracanã. E pelo contrato, a torcida tricolor deveria ficar então naquele lado.